que é essa engenharia reversa? Ah, se essa situação fosse dessa forma, teria esse risco ergonômico ainda? É uma engenharia reversa. E isso é muito bacana de fazer, principalmente quando você aplicou alguma ferramenta ergonômica. Quando a gente aplica uma ferramenta, a gente precisa de dados daquela realidade para inserir na ferramenta, para ela me dar um diagnóstico se tem risco ou não. Tem ferramentas que não dão diagnóstico de risco, que dão diagnóstico de nível de ação. Ah, precisa agir agora imediatamente, ou não precisa agir agora, pode ser, sabe? Mas algumas dão risco, né? E um limite para aquilo. E aí, a gente precisa de todos esses dados para colocar na ferramenta ergonômica. Esses dados é do que está acontecendo naquele trabalho hoje, ou seja, da realidade, e ela vai me dar um score, uma pontuação, uma resposta para aquilo. O que é fazer engenharia reversa? Vou dar o exemplo do NIOSH, que também é conhecido, né? Então, apliquei a ferramenta e deu o risco ergonômico. Para aplicar a ferramenta do NIOSH, eu preciso de várias variáveis: peso manuseado, altura de pega, altura de entrega, distância horizontal, se tem rotação de coluna, frequência de levantamento, várias variáveis. O que é fazer engenharia reversa? É eu pegar aquela realidade que eu tenho hoje e alterar antes de propor a solução ergonômica, para ver se eu altero isso, realmente reduz ou elimina o risco ou não. Ou às vezes aumenta o risco ou fica no 0 a 0 e empata. Se fica no 0 a 0 e empata, não vale a pena eu propor isso para o cliente, porque eu preciso trazer resultados para ele. Então, o que é engenharia reversa? Eu estou lá no NIOSH, deu risco. Será que se eu simular que essa altura, ao invés de ser uma altura ruim, aquela altura de pega era 40 centímetros de altura, uma altura baixa, uma altura ruim, será que se eu melhorar essa altura, colocar a partir de uma bancada ou de um pallet em 75 centímetros de altura, será que se for dessa forma, esse risco é reduzido ou eliminado? Vou simular, estou fazendo uma engenharia reversa. Mantenho os dados daquela situação de trabalho, só altero a altura de pega, melhoro ela, elevo aquela carga e dou um play ali no jogo. Vou ver o resultado do NIOSH. Será que reduziu ou eliminou o risco? Então, isso é fazer engenharia reversa, que é muito fácil e muito show de bola de fazer quando a gente usa ferramenta ergonômica, né? Por exemplo, uma ISO com valores, quantificações. Então, isso é engenharia reversa. Um outro exemplo usando isso mesmo. Opa, deu risco e ele está fazendo uma rotação de tronco para pegar, porque ele está aqui e a carga está aqui. Então, ele está pegando a carga aqui, tendo essa rotação para pegar a carga, porque ela está em um ambiente muito apertado que ele não consegue se posicionar corretamente. Ele precisa fazer essa torção de tronco para pegar a carga porque é muito apertado, por exemplo. Ou porque a carga está colocada de uma forma ruim que faz com que ele tenha que rotacionar. O que eu vou fazer? Fazer uma engenharia reversa. Será que se a gente mudar esse layout, mudar a disposição das caixas, ou um simples treinamento ergonômico que fala, olha, você não pode rotacionar mais a coluna, você tem que pegar de frente e dar passos para rodar com essa carga, ao invés de girar com a coluna, você vai dar passos e a tua coluna não vai girar, o seu corpo que vai girar. Vou simular na ferramenta. Ele tinha 45 graus de rotação de coluna, é a mesma situação de trabalho, não mudei nada. Se eu só mudar isso, se eu conseguir mudar isso, coloco 0 graus de rotação de coluna e dou um play lá na ferramenta. Será que reduziu ou eliminou o risco? Aí, fazendo isso, eu vou conseguir saber se aquilo que eu pensei de sugestão, ela realmente vai ser eficaz para daí eu dar para o cliente aquela sugestão. Como a gente conversou, não é bacana a gente solucionar algo que a gente não tem a menor noção se vai dar certo. Quando a gente faz essa engenharia reversa, a gente já tem uma boa noção de que sim, vai dar certo, ou se não for, aí eu vou pensar em outra coisa, né? Sempre que eu vou fazer uma solução ergonômica, que eu usei qualquer ferramenta ou ISO, norma, planilha que seja, eu faço uma engenharia reversa para entender se aquilo que eu estou pensando como solução realmente vai ser eficaz.